Oi, sejam bem-vindos ao canal Somos Loucos por Cristo. A gente vai continuar aqui o nosso estudo sobre o livro de Gênesis. Já estamos chegando à reta final desse livro, né? Estamos chegando na última história tratada nesse livro, né? Que é a história de José. Então, hoje, no capítulo 37, a gente vai conhecer esse personagem. No capítulo 37, a gente começa a entender quem é esse personagem. Moisés, no capítulo 37, começa a explicar para a gente por que aconteceu isso na vida de José, né? Por que José era tão odiado pelos irmãos? Porque José foi vendido, né? Então, isso que vai tratar esse capítulo de hoje. Moisés tem um esforço, né? Ele tem um esforço em tentar demonstrar pra gente por que os irmãos dele odiavam ele a ponto de vendê-lo. Então, agora a gente vai aprender sobre isso. A gente vai aprender sobre José. Quem foi José, né? No versículo 1 diz assim: E Jacó habitou na terra em que seu pai foi estrangeiro, na terra de Canaã. Então a gente lembra, né, que Jacó havia vindo, né, para a casa do pai, né? Ele havia ficado um tempo lá em Siquém. A gente lembra que houve aquele massacre lá em Siquém, né? Depois daquilo que aconteceu com Diná. Após aquilo, Deus falou com Jacó. Jacó foi até Betel, levantou um altar ali em Betel, ofereceu sacrifício em Betel e veio para Hebron, né? O pai dele já estava morando em Manre, não morava mais ali em Berseba, né? Então ele veio e ficou ali em Hebron. A gente lembra, né, que Jacó, no capítulo anterior, falou da morte de Isaac, né? Porém, a gente vai ver agora que, na verdade, Moisés tinha sempre o roteiro, né, a forma de escrever de Moisés, né, é, é um livro, né? Então a forma de escrever dele era sempre terminando uma história e começando outra história. Então o que ele fazia? Ele colocou a morte de Abraão para começar a história de Isaac. Ele coloca a morte de Isaac para começar a história de José. Então ele sempre faz isso. Porém, isso não quer dizer que a pessoa tenha morrido antes da história que ele vai retratar. Por exemplo, quando Abraão morreu, a gente lembra que Jacó e Esaú já tinham 15 anos de idade. Então, ele chegou a acompanhar os netos até os 15 anos de idade. Porém, Moisés já retirou Abraão da história, para a gente parar de prestar atenção em Abraão e prestar atenção em Jacó e Esaú. Então, ele vai retirando o personagem da história para a gente prestar atenção no personagem que vai passar até a dianteira na história, né? Então aqui a gente vê que ele vai fazer um esforço em deixar Jacó ali quietinho também. Por quê? Porque o personagem principal agora já não vai ser mais Jacó, vai ser José. Então Jacó vai ser importante ainda também porque vai ser retratado o sofrimento de Jacó por perder seu filho. Então Jacó ainda não vai ser antecipada a morte de Jacó, porque ele ainda é muito importante para a história, porque ele vai reencontrar o filho dele. Então não vai ser ainda colocada a finalização da história de Jacó, como foi feita com Isaac, né, e com Abraão. A gente vai ver que, na verdade, Isaac morreu com 180 anos, né? A gente viu no capítulo anterior que Isaac morreu com 180 anos. Porém, essa história que vai ser retratada agora, no capítulo 37, Isaac ainda era vivo, porque aqui nessa história, Jacó tinha 108 anos de idade. E Isaac tinha 168, porque a gente lembra que Isaac teve Jacó com 60 anos, né? Então, Isaac era vivo quando José foi dado por morto, né? Então, Isaac era vivo. Porém, é o que a gente disse, né? Moisés tem aquele esforço em tentar retirar o personagem anterior da história para ele não confundir a história. Então, não tinha por que Moisés continuar deixando Isaac na história e vir falar da morte de Isaac só depois. Então, ele já antecipa a morte de Isaac para tirar Isaac da história. Mas Jacó vai continuar na história, só que um pouco mais adormecido. Quem vai ganhar um foco principal aqui na história agora é José, né? José vai começar a ganhar mais atenção aqui na história, porque José vai começar a ser o personagem principal aqui. Porém, aqui ainda o período do último patriarca, que o patriarca aqui ainda é Jacó, porque Jacó ainda vai conseguir reencontrar o filho dele lá no Egito. Então, no versículo 1, repetindo, diz, né? E Jacó habitou na terra em que seu pai foi estrangeiro, na terra de Canaã. Ou seja, depois que ele chegou lá na casa do pai dele, depois daquele tormento do massacre siquemita, né? Depois de tudo aquilo que houve, ele veio descendo, né, em sentido a Betel. A gente viu que ele parou em Betel, ergueu um altar em Betel e foi até a casa do pai dele. E ficou morando lá com o pai dele. Né? Então, ele ficou lá em Canaã, em Hebron, morando com o pai dele, né? Então, quando acontece isso, desse capítulo 37,
Com José, Isaac era vivo. Então Isaac soube disso que aconteceu com o neto dele. Isaac era vivo. Então aqui nesse capítulo, Jacó tinha 108 anos de idade, José tinha 17 anos de idade e Isaac tinha 168. Aí no versículo 2 diz: estas são as gerações de Jacó. Então aqui ele finaliza. O versículo 2, né, ele tá falando, ó, essas são as gerações de Jacó, ou seja, ele tá falando, ó, as gerações que eu falei antes são as gerações de Jacó. Jacó não teve mais filho, né? Então ele só tá querendo, Moisés só tá querendo dizer, ó, Jacó não teve mais filho, encerrou ali, são 12 homens e uma mulher que é a Diná. Então Jacó teve esses filhos, não teve mais filho. Então ele tá querendo finalizar que Jacó não teve mais filho depois do que ele já havia falado. Aí ele continua, José, agora ele vai começar a entrar na história de José. Como ele já finalizou toda a descendência de Jacó, né, todos os filhos de Jacó, ele já finalizou aquilo, já havia dito quantos filhos Jacó realmente teve. Então agora ele está querendo dizer, ó, Jacó não teve mais filho, né? Mas agora a gente vai começar a falar sobre um filho em especial, que é José. Então agora a gente vai ver sobre esse filho. Aí continua aqui, José, sendo da idade de 17 anos, estava apacentando as ovelhas com seus irmãos. E o rapaz estava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, né? São as concubinas. E José contava ao pai as coisas erradas que os seus irmãos faziam. Então aqui Moisés vai ter um esforço agora em explicar o ódio tremendo que os irmãos dele tinham a ponto de fazer o que fizeram com José. Então agora ele vai começar a demonstrar pra gente, falar pra gente por que eles tinham tanto ódio por José. Agora Moisés vai começar a explicar isso pra gente. Então aqui ele fala o que? José, se a gente ler rapidamente o versículo 2, a impressão que dá é que José é um fofoqueiro, né? Dá a impressão que José é um fofoqueiro, que José é um irmão que não pode ver o irmão fazendo nada e sai para dedurar o irmão, né? Só que não é esse o sentido. A gente vai observar mais para frente que José, ele parece ser um supervisor, como se fosse um fiscal, né? Parece que o pai dele havia levantado ele como fiscal dos irmãos. Parece que ele era o funcionário mais obediente, o funcionário mais fiel, o melhor funcionário que tinha. Então, Jacó o levantou como supervisor. Parece que é essa a impressão que dá. José era um homem Caxias, né? Ele era um menino, né? Que era menino ainda, ele era um menino Caxias. Sabe aquele menino que faz tudo certinho, que quer fazer super bem, que quer sempre levar 10? Parece que o José era assim. José era um menino que gostava de estudar, que gostava de fazer tudo correto. Então ele gostava sempre de receber elogios, né? Por e bem, né? Não por ego dele, mas porque ele gostava das coisas certas. Parece que tem gente que é assim, né? A gente observa que tem pessoas que elas gostam de tudo certinho, que elas gostam de fazer tudo correto, né? Então José era uma dessas pessoas. E Jacó observou isso no filho dele. Então ele observou essa qualidade que José tinha, né? De ser um homem, um menino, né? Nessa época, um rapaz disciplinado. José era um rapaz disciplinado, José era um rapaz que fazia bem o seu serviço, não importa o que você desse para José, José fazia bem, então Jacó reparou isso. E a gente vai ver que não é à toa, porque não foi só Jacó que reparou isso, a gente vai ver ao andar da história de José, outras pessoas também repararam isso, e toda a história de José se baseia nisso, porque as pessoas observam que José é uma pessoa disciplinada, é uma pessoa que faz bem qualquer coisa, né? Qualquer coisa que você dê para ele, ele vai fazer bem, porque ele vai fazer com zelo, ele vai fazer com amor, ele vai tentar fazer o seu máximo. Então, parece que José é isso, José é essa pessoa, né? Que não importa o que seja, vai tentar fazer bem, vai dar o seu máximo fazendo aquilo. E José era assim, ao que parece. Então, aqui, quando ele fala dos irmãos pro pai, não é no intuito de dedurar, não um dedo duro, não é que é aquele irmão chato que não pode ver o irmão fazendo nada e sai correndo para ir falar para a mãe, né? A mãe dele aqui havia morrido já, né? A Raquel, mas é só numa expressão de falar, né? Não é aquela pessoa dedo duro que sai correndo para entregar o irmão. Não foi essa a intenção. Ele saiu realmente como um supervisor, né? Ele
era um empregado fiel. Sabe aquele empregado fiel que você tá trabalhando dentro de uma empresa, existe um empregado fiel ali, sabe? Que parece que é o dono da empresa. Aquele empregado é tão fiel que você olha e fala, nossa, parece que ele é o dono, né? Então, e quando ele vê alguma coisa errada ali, ele vai e fala pro dono que tá errado. É isso. Foi isso que o José fez. José era um empregado fiel de Jacó, ele viu algo errado ali, né, que não devia ser feito, né, então ele foi falar para o pai dele. Ele parece que é o tipo de pessoa que vê assim, que o outro não está desempenhando bem a função e ele vai falar, porque ele podia fazer melhor. Ele fala assim, não, Simeão, por exemplo, né? Simeão não está trabalhando bem, pai. Ele podia estar trabalhando melhor e o gado podia render mais na mão dele. Então ele observa esse tipo de coisa. Então ele ficava indignado porque os irmãos dele poderiam fazer mais. Então ele falava, mas não no intuito de fofoqueiro, né? Ele não era fofoqueiro. Ele era um empregado fiel que supervisionava e falava o que estava acontecendo ali. Então o que ele achava errado, o que ele julgava estar errado ali dentro da empresa, entre aspas, ele falava para Jacó, né? É o que um funcionário faria. Aí no versículo 3 diz, né? Ora, Israel amava José. Então agora ele vai começar a explicar por qual motivo que os irmãos odiavam ele, né? Então os irmãos já odiavam por causa disso, porque José era um empregado fiel de seu pai. Então José falava tudo que eles fizessem que pudesse prejudicar os bens do pai, tudo que pudesse prejudicar o pai, José falava, né, como um empregado fiel. Então eles já não gostavam de José por conta disso. E agora a gente vai ver que a situação vai piorando, né, porque o número de coisas para eles odiarem José vai aumentando. Aí no versículo 3 diz: Ora, Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque ele era o filho da sua velhice, e ele lhe fez uma túnica de muitas cores. Quando aqui fala, né, que José amava mais, que José era mais amado do que todos os filhos, porque ele era o filho da velhice, a gente para e pensa, não, o filho da velhice é Benjamim, né, porque Jacó teve Benjamim mais velho. Quando Jacó teve Benjamim, José já tinha uns 11 anos, né, uns 11 anos por aí. Então, Benjamim que é o filho da velhice, não José. Mas aqui quando fala isso, não é no sentido de ser o filho que ele teve numa idade mais avançada. Mas a impressão que dá quando fala isso na Bíblia é que José foi o filho criado na velhice, né? Então a gente lembra que Benjamim era uma criancinha, pequenininho. Então era um bebezinho ainda, não tinha muita coisa, né? Então aqui ele fala assim, não tanto bebezinho, né? Porque José tinha uns 12 anos quando Benjamim nasceu, 11 e 12 anos. Agora o José tem 17, então Benjamim tinha uns 5 anos aqui, né? Era pequenininho ainda, não tinha discernimento, né? Então aqui ele fala o quê? Não é que José era o filho que ele teve na velhice dele, mas sim, ele quer dizer que José foi o filho criado na velhice dele. Ele está querendo dizer o quê? José foi o filho da minha sabedoria. Foi o filho fruto da minha sabedoria. Por quê? Porque quando eu criei José, eu era velho. E a velhice traz sabedoria, né? Então ele falou: como eu era já velho e sábio, eu criei José melhor. Então eu criei José com mais sabedoria. Então ele é o filho da minha sabedoria, ele é o filho da minha velhice, ou seja, ele foi o filho melhor criado. Então eu amo ele mais porque ele foi o filho que eu melhor criei. Eu consegui ter mais sabedoria para criar esse filho. Então ele é o melhor filho porque eu consegui ensinar ele melhor. Então é isso que quer dizer, né? É o filho da minha velhice, de que ele foi criado na minha velhice, ou seja, ele foi criado na minha sabedoria, ele foi criado nos meus cabelos brancos, então eu tinha mais capacidade de ensinar. Então eu ensinei para ele muito mais do que para os meus outros filhos. Então eu amo mais José, porque José é um filho que eu consegui criar com sabedoria, né? Eu consegui criar ensinando coisas para ele boas, né? Então é isso que ele quer dizer. Eu já criei José já com sabedoria. Aí aqui ele diz: e ele lhe fez uma túnica de muitas cores, né? Túnica é tipo uma camisola, um camisolão, né? Nessa época era normal se usar essa roupa, né? Usava essa roupa, mas as túnicas eram simples nessa época. Não eram túnicas coloridas, eram túnicas de uma cor só, né? Era bege, era cinza, era de uma cor só. A túnica, ela era até o joelho e de manga curta, né? Mas ao que a gente lê na Bíblia, né, no hebraico, a impressão que nos dá é que a túnica de José era uma túnica diferente.
Então não era uma túnica assim, que ia até o joelho de manga curta. A túnica de José era uma túnica de manga larga, manga longa, e era uma túnica que ia até o pé de José. Então não era uma túnica que qualquer pessoa usasse, né? Era uma túnica que pessoas nobres, respeitáveis, pessoas mais sábias usavam, sabe? E pelo fato de ser uma túnica colorida também é uma posição de destaque. Então ele não tinha uma túnica de uma cor só, simples. Ele tinha uma túnica colorida, então era uma túnica de destaque, mostrava que ele estava em destaque, que ele era uma pessoa ali em destaque dentro da família dele, né? Então mostrava isso. Então a gente vê que era claro o favoritismo de Jacó, né? Jacó não fazia questão de esconder, né? Jacó deixava muito claro para o mundo inteiro, né? Para todo mundo, não só para a família dele, mas até para a sociedade ao redor. Ele deixava claro quem era o favorito dele, né? Seria, por exemplo, um presente de um primogênito isso, né? E Jacó deu para José. Então, a gente já imagina, né, como isso vai incitando os irmãos a terem mais ódio ainda, né? Por exemplo, hoje, como se fosse o caso, né, de um pai pegar dois filhos, né, para um dar uma bolacha de água e sal e para outro dar uma bolacha recheada, né? Então havia uma diferença ali, né? Havia um contraste ali, né? Um era tratado melhor, um recebia coisas melhores, né? Um recebia presentes melhores. Então havia realmente uma diferença ali entre os filhos, né? Havia uma diferença ali evidente entre os filhos. Então a gente vê que Jacó não escondia, né? Não fazia questão nenhuma de esconder a preferência dele com relação a José. Então imagine, isso alimentava, Jacó acabava alimentando ainda mais o ódio dos irmãos por José. Porque imagina, realmente o irmão fica indignado, né? Tudo do melhor, do bom, do melhor vai sempre para José. E os outros não, os outros são ignorados, os outros não recebem a mesma coisa, o mesmo afeto e a mesma demonstração de amor, né? Vai tudo para José. Então eles começaram a odiar José. Aí aqui no versículo 4 diz: E quando seus irmãos viram que seu pai amava mais José do que a todos os irmãos, eles o odiaram e não conseguiam falar pacificamente com ele. Então, assim, é compreensível, é isso que Moisés tenta fazer. Moisés tenta fazer com que nós nos coloquemos no lugar dos irmãos dele, para que nós não julguemos o que os irmãos dele vão fazer, né? Porque os irmãos dele vão fazer algo absurdo. Então, para que a gente não crucifique os irmãos dele, então Moisés tenta explicar a posição dos irmãos dele pra gente entender que ódio é esse de um irmão a ponto de querer matar o outro, como é esse ódio. Então Moisés tenta explicar isso pra gente aqui. Então a gente vê que quando os irmãos começaram a perceber que José era mais amado, Jacó fazia questão de deixar isso claro, que José era o mais amado de todos, então eles começaram a odiar José, né? Começaram a odiar José de uma forma. José já era um empregado fiel. José já era um empregado fiel que entregava tudo o que se acontecia ali dentro do pasto, né? Dentro das riquezas dele, ele entregava a todos os irmãos dele quando faziam alguma coisa errada. Então, fora isso, ele ainda tinha um favoritismo, né? Ele recebia o do melhor, tudo que era de bom saía para ele. Para ele sempre vinha algo mais, né? Os outros recebiam uma porção, a dele era melhor. Então havia uma diferença que os irmãos começaram a odiá-lo. Quando fala aqui que eles começaram a odiar, né? Eles começaram a odiar o José, e aqui ele põe ainda o reforço. Moisés pôs um reforço aqui, porque assim, então eles começaram a odiar José e não conseguiam falar pacificamente com ele. Então eles não só odiavam José, como eles já não conseguiam mais falar com José em paz. Então eles não só odiavam José, como eles já não conseguiam desejar paz para José. Eles queriam que José sofresse, eles queriam que José penasse, eles não conseguiam responder mais com paz com José. Então eles não conseguiam mais segurar o ódio dentro deles. José falava com eles queriam bater em José. Então, eles não conseguiam mais ter paz. Quando José falava com eles, vinha o ódio, e o ódio estava transbordando, e eles queriam voar para cima de José. Isso que está querendo dizer. Não era só um ódio interno,
né? Então aqui Moisés está querendo dizer, eles começaram a odiar José, ao ver que José era mais amado, e, né, então odiava e mais alguma coisa, né? O i significa mais. Então fala assim, odiavam ele e ainda, né, mais alguma coisa, né? Eles não conseguiam falar pacificamente com ele. Que às vezes você odeia uma pessoa, você não gosta daquela pessoa, mas você faz um social ali, você trata a pessoa bem, você finge, né? Você trata a pessoa bem porque tem que tratar, né? Então, às vezes acontece isso. E aqui Moisés está falando que eles não conseguiam nem fingir mais. Eles não conseguiam nem tentar mais tratar José bem. Eles tinham que tratar José mal, já não aguentavam mais José. Então, eles não conseguiam olhar para José em paz. Eles tinham ódio, o ódio já estava tomando conta deles, então eles já não conseguiam ter paz com José. José falava alguma coisa, eles queriam murrar José. Então eles não tinham pai, eles não queriam paz, né? Eles não queriam que José tivesse paz, né? E eles não conseguiam mais ter paz com José. Então eles não conseguiam mais fingir que estava tudo bem, né? Chegou um ponto que já não tinha mais como fingir, eles não conseguiam mais fingir que estava tudo bem. Aí no versículo 5, e José sonhou um sonho e o contou a seus irmãos, e eles o odiaram ainda mais. Então a gente observa, não parece que José era um provocador, não é essa a impressão que dá, não parece que José provocava os irmãos de propósito, né? Que José via que os irmãos o odiavam e ele ficava provocando de propósito. A impressão que dá é que José era um inocente, um ingênuo. Aqueles meninos que não descobrem, não conhecem a vida, ainda está descobrindo a vida agora, e é bobo, né? É bobo, é inocente e faz besteira, acha que é ingênuo e acha que todo mundo aceita, né, o que for falar. Então a impressão que dá é essa, é que José era ingênuo. Então, não dá a impressão que ele quer provocar os irmãos, né? Porque a gente pensa, poxa, José devia saber que os irmãos odeiam ele, né? Devia sentir a aspereza, né? E ele vai e conta um sonho desse para os irmãos dele, né? Qualquer pessoa teria noção e não contaria. Mas a impressão que dá é que não foi algo assim que ele contou para irritar os irmãos, para provocar os irmãos. A impressão que dá é que ele contou realmente na ingenuidade, aquela ingenuidade de alguém que teve um sonho, ficou feliz com o sonho que sonhou, ficou alegre com o que sonhou e quer dividir, quer contar para alguém o sonho que sonhou. E parece que José não tinha amigos, né? Parece que José não tinha amigos. Então ele foi contar para os irmãos. José quis contar para os irmãos porque ele estava muito alegre e queria dividir com os irmãos dele a alegria que ele estava sentindo. Então essa é a impressão que dá. Não é que ele tenha sido um desaforado e tenha ido lá falar em forma de desaforo para os irmãos, provocar os irmãos. Não é essa a impressão que dá. A impressão que dá é que realmente José era inocente, era ingênuo, né? Era um menino puro, né? Então, ele era muito ingênuo. Então, aqui, né, diz que ele sonhou um sonho, né? Teve um determinado dia que ele teve um sonho e ele contou aos irmãos dele, né? E quando ele contou para os irmãos dele esse sonho, os irmãos começaram a odiar ele ainda mais. Então a gente observa, né, que ele não era uma pessoa má. Ele não contou para incitar os irmãos, ele não contou para fazer os irmãos terem raiva, mas ele era inocente. Ele era ingênuo, então ele não entendia. Então ele tinha pureza no coração dele, ele achou também que os irmãos iam ter. Então ele não conseguia enxergar o mal. Parece aquela pessoa que não é muito experimentada, né, na vida. Então, é a pessoa que é fácil ser enganada. Então, parece que José é isso, né? Aquela pessoa bem ingênua, né? Que é fácil ser manipulada, fácil ser enganada. Então, parece que José é isso, bem ingênuo. E ele foi contar, mas não por raiva, não para provocar os irmãos, mas que ele foi contar na alegria dele de ter sonhado. Ele quis dividir o sonho dele com os irmãos, né? Porém, o sonho, é claro, a gente vai ver, né, que isso é claro que qualquer pessoa odiaria, né? Que irmão que ia gostar de receber um aviso desse, uma fala dessa, um sonho desse, né? Então os irmãos vão odiar ele ainda mais. Mas ele parece que ele não tinha essa noção, né? Aí no versículo 6 diz: e ele, né, lhes disse: ouçam, eu rogo,
este sonho que eu sonhei. Aqui a impressão que dá é o quê? Que José foi até os irmãos, né? E foi falar, gente, eu quero contar uma coisa para vocês, eu tive um sonho. A impressão que dá é que os irmãos olharam para a cara dele, fizeram uma cara feia, né? E viraram as costas e foram embora. Não queriam ouvir, porque a gente lembra que eles já não conseguiam ter paz com José. Então, eles devem ter olhado para José, deve ter virado as costas e ido embora. Ou ter caçoado de José, deve ter feito alguma coisa, mas não queriam ouvir. O fato é que parece que eles não queriam ouvir. Aí a gente vê aqui no versículo 6 que José começa a implorar para eles ouvirem, né? Então José fala, não, eu imploro. Ouçam o que eu quero falar para vocês, eu imploro. Então a gente vê, né? Para quem vai ouvir, parece realmente um absurdo, né? Parece realmente que ele tá provocando, parece uma provocação. Para quem tá ouvindo, fala, não, tá me provocando, ele tá me tirando, né? Ele sabe que eu não gosto dele e ele tá me fazendo ouvir isso, ele tá me provocando. Então a impressão que dá é essa realmente. Aí no versículo 7, ele todo alegre vai querer contar sobre o sonho que ele teve para os irmãos dele, né? Olha que absurdo. E coitado, na ingenuidade e inocência dele, ele achou que era normal um sonho desse. Ou talvez ele não tenha entendido o sonho em si, né? Ou se tiver entendido, ele achou que os irmãos dele iam ficar felizes com ele também, né? Mas de qualquer forma foi uma ingenuidade tremenda, porque se ele não entendeu o sonho, né? Foi uma ingenuidade também por não ter entendido, porque é um sonho muito claro, muito simples. E se ele entendeu, também foi uma ingenuidade dele achar que os irmãos que ele está falando que se curvariam a ele, iriam ficar alegres de ter que se curvar a ele, sendo que eles odeiam ele, né? Então era uma ingenuidade tremenda que havia ali em José, né? José era ingênuo, era um menino novo ingênuo. Então não havia maldade. A gente vai ver que não havia maldade no coração de José. Ele era ingênuo. Era muita ingenuidade, né? Ele era um menino ingênuo. Aí no versículo 8. E seus irmãos lhe disseram, deverias tu... eu não li, né? Deixa eu ler o versículo 7 que eu não li. No versículo 7, né, então ele começa a explicar o sonho que ele teve. Ele fala, eis que nós estávamos, né, amarrando feixes no campo, e o meu feixe ficou de pé. Meu feixe se levantou e ficou de pé, e o feixe de vocês que estavam de pé ao redor começaram a reverenciar o meu feixe. Então olha o que ele fala, olha o absurdo. Ele fala que eles estavam ali no campo, ele e os 11 irmãos dele, né? Eles estavam ali no campo e de repente o feixe dele fica de pé e o feixe dos irmãos fazem reverência, se curvam ao feixe dele. Então é muito claro, né, que ele está falando que os irmãos vão se curvar a ele. É isso que ele está querendo dizer aqui. O sonho é muito claro. Aí talvez realmente a inocência dele, né, pela inocência, que parece que ele era muito inocente, ele não tenha entendido o sonho, talvez. Aí no versículo 8, os irmãos ficam indignados com o absurdo dele implorar para falar isso, né? Aí os irmãos falam no versículo 8, deverias tu reinar sobre nós, né? Então os irmãos dele começam a falar, por acaso, José, você vai reinar sobre nós? Você deve reinar sobre nós? É isso que você está falando? Ou você deve ter domínio sobre nós? É isso que você está falando? Você tem que ter domínio sobre nós? Aí, o que aconteceu? A ingenuidade de José de contar esse sonho fez com que os irmãos dele o odiassem ainda mais. Então, eles já o odiavam por ser mais querido pelo Jacó. Eles já o odiavam porque ele entregava eles, né? Eles queriam sair para curtir a vida, para se divertir, e José entregava eles, né? Dedurava, entre aspas, eles, né? Então eles já não gostavam disso. E agora José ainda tinha sonhos dizendo que ele ia dominar sobre os irmãos, que ele ia ser maior que os irmãos, né? E os irmãos iam se curvar diante dele. Então os irmãos começaram a odiar ele ainda mais. O ódio ali começou a ficar cada vez pior ali. E esses sonhos só vieram a aumentar esse ódio que eles tinham. Aí no versículo 9, né? A gente vê que José teve ainda um outro sonho, né? Aqui realmente Deus estava falando com José. Esse segundo sonho foi para reafirmar, né? Falar, não, realmente é isso que vai acontecer com você, José. Mas assim, era um sonho ali de José e Deus, né? Mas José, na ingenuidade dele, ele foi e contou. A gente vai ver ao longo do estudo da história de José que aquele negócio que diz, né? Ai, cuidado, não fica falando seus sonhos, né? Porque senão pode não se realizar.
Isso não existe. Quem conhece a Deus sabe que os planos de Deus são infalíveis. Então, se Deus tem um plano com você, ele vai cumprir. A única coisa que pode acontecer, e a história de José nos ensina, né? Porque a história de José, o plano que Deus tem com José vai se cumprir. A única coisa que acontece é que realmente as pessoas podem atrapalhar um pouco o seu trajeto até o seu plano, que é o que aconteceu com José. Deus tinha um plano na vida de José. Esse plano ia se cumprir. Ia acontecer esse plano na vida de José. Mas Deus não tinha por intuito usar os irmãos de José para cometerem esse mal que eles vão cometer. Deus não usa o mal para concluir seus planos, para chegar até os seus planos. Não, Deus não faz isso. Mas Deus dá o livre-arbítrio. Então a pessoa pode praticar o mal. Pode escolher praticar o mal. E vai ser o que os irmãos dele vão fazer. Pelo livre-arbítrio, os irmãos dele vão escolher praticar o mal. Então, mas isso não impede o plano de se cumprir. O plano vai acontecer, né? Só que, infelizmente, a maldade do outro atrapalha um pouco, né? Para que você chegue até o plano, né? Então, aquela coisa de, não conta os seus planos, porque as pessoas, o olho gordo, né? As pessoas vão atrapalhar o seu plano e ele não vai acontecer. Não, se você crê em Deus, se você sabe quem é Deus, você sabe que o plano vai se cumprir. Não há homem no mundo que impeça os planos de Deus, então você sabe que os planos vão se cumprir. Mas realmente o que pode acontecer, né, as pessoas atrapalharem um pouquinho o percurso. Então, às vezes, o percurso pode ficar um pouco mais doloroso, mas que os planos se cumprem, né? Então, é isso que acontece aqui e José nos ensina. Aí, no versículo 9, então, a gente vê que ele sonhou outro sonho, né? José ainda teve outro sonho. E aqui continua. E o contou a seus irmãos e disse: eis que eu sonhei mais um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas faziam reverência a mim. Então agora, né, José foi lá e contou mais uma vez, né? Ele quis contar mais, chamou os irmãos dele, contou mais uma vez a mesma coisa. O conteúdo do sonho era o mesmo, né? Que ele ia dominar, que os irmãos iam se curvar a ele, né? Então ele sonhou, né, que 11 estrelas, ou seja, os 11 irmãos dele, né? As 11 estrelas são os 11 irmãos dele, e o sol e a lua se curvavam a ele, né? Então, todo mundo se curvaria a ele, e é o que vai acontecer, né? Porque todas as nações, a gente vai ver mais pra frente, que vão vir até ele, né? Então é o que vai acontecer. E ele teve esse sonho. E ele foi contar para os irmãos dele, né? Imagina, o ódio ali já era tão grande, ele ainda vai contar esse sonho. Aí no versículo 10, né, diz que ele não contou dessa vez só para os irmãos, ele foi contar para o pai também, né? Então ele foi lá e quis contar para o pai também. Aí nisso, o pai dele foi e repreendeu ele, né? Quando ele falou isso, esse sonho, o pai dele falou: o que é este sonho que você está contando pra gente, né? Por acaso eu e a tua mãe, né? Aqui ele fala eu e a tua mãe, num sentido, né? Ou tua mãe deve ser a irmã de Raquel, a Lia, né? Porque Raquel já era morta, né? Então, ou ele falou nesse sentido, né? Ou no sentido de alguma das concubinas que cuidam dele, né? De José, alguma coisa assim. Mas a mãe dele, a gente lembra que ela já era morta aqui. Aí fala: iremos eu e a tua mãe e teus irmãos de fato nos curvar diante de ti em terra, né? Então aqui a gente vê que, na verdade, Jacó repreende José na frente dos irmãos, mas a gente vai observar um pouquinho mais para frente que, na verdade, Jacó guardou consigo esse sonho. Então, Jacó observou o sonho, falou: não, pode acontecer, né? Jacó já é experimentado, conhece quem é Deus, né? Então, Jacó guardou consigo esse sonho, que isso poderia acontecer, né? Mas, para não incitar ainda mais os irmãos, talvez Jacó tenha visto ali que os irmãos estavam ali exalando ódio, né, com raiva ali, e José falando esse sonho. Então, Jacó talvez tenha colocado ali um pano quente, né, para tentar aliviar ali. Talvez ele tenha repreendido José só no intuito de fazer com que os ânimos se acalmassem, né, para que os irmãos não odiassem ainda mais José. Então, provavelmente ele fez isso, né, para apaziguar a todos ali. Então, ele repreendeu José na frente de todos para apaziguar. Porém, né, ele em secreto, ele vai refletir sobre esse sonho, ele não vai ignorar esse sonho. Em secreto a gente vê que Jacó observa esse sonho, então ele guarda consigo esse sonho, ele sabe que é possível que isso aconteça, né? Então ele não ignora o sonho, mas ele repreende José por conta dos irmãos, né? Observando ali já aquele ódio entre os irmãos, então ele repreende ali José para que não haja
algum problema ali, porque devia estar ali um alvoroço, né? Os irmãos deviam estar ali com ódio de José. E Jacó deve ter observado isso, deve ter percebido isso, né? Aí então, no versículo 11 diz: E os seus irmãos o invejaram, mas seu pai observou o que se dizia. Então a gente vê aqui que primeiro começou com ódio, né? Os irmãos tinham ódio de José, era ódio. Então agora eles não tiveram só ódio, eles invejaram. Eles tiveram inveja do sonho de José, porque os irmãos sabiam também que um sonho dado, né, era um plano de Deus. Então eles ficaram com inveja de José, porque aquele plano ia acontecer sobre a vida de José. Eles começaram a ter inveja de José, né? Então, para a gente ver, né, José foi e contou o sonho. O plano de Deus na vida de José causou inveja para os irmãos de José. E essa inveja, né, foi que levou a um processo mais de tortura de José até a chegada do plano, né? Mas não era esse o processo que Deus queria, né? Mas Deus não impede o livre-arbítrio da pessoa. Mas é o que a gente havia dito, né? Não tem problema você contar seus planos. Se Deus falou ao seu coração, né, que é um plano que vai acontecer na sua vida, não tem problema você contar os planos que Deus colocou no teu coração. Mas realmente, o ódio e a inveja, né, o mal das pessoas podem modificar o processo até o alcance desse plano, né? Que foi o que aconteceu com José. Então, o processo para José chegar até o fim seria outro se fosse pelo que Deus havia feito, porque Deus não trabalha pelo mal. Deus não tinha nos seus planos de que José fosse vendido, de que José fosse preso. Então, esses não eram os planos de Deus. O plano de Deus era que José fosse governador. Então, José seria governador. Se os irmãos não tivessem vendido ele, José seria governador. De alguma forma, José seria governador. Ou ele ia se casar com alguma egípcia, alguma coisa ia acontecer, mas ele ia ser governador, porque os planos de Deus se cumprem. Mas a inveja dos irmãos, o ódio dos irmãos atrapalhou um pouco o processo. Então o processo de José passou a ser mais doloroso por conta da maldade dos irmãos, né? Então a gente observa, né? A história de José nos ensina muito, muito mesmo, de que a maldade humana não é culpa de Deus, né? Às vezes a gente culpa Deus por causa da maldade humana, né? Então a gente culpa Deus por conta de traumas, culpa Deus por conta de experimentações ruins que nós sofremos por causa da maldade humana, né? Mas Deus não tem culpa, porque na verdade isso é consequência do livre-arbítrio. Deus não nos criou robôs, né? Deus nos deu livre-arbítrio. Então, assim como nós temos o livre-arbítrio para praticar o bem, nós temos o livre-arbítrio para praticar o mal. Então, às vezes a gente fala, nossa, mas por que Deus não livrou, né? Porque Deus podia ter livrado José, né? Deus podia ter livrado José do cárcere, Deus poderia ter livrado José da escravidão, Deus poderia ter livrado, né? Então, por que Deus não livrou? Porque livrar a pessoa seria interferir no livre-arbítrio. Porque aqui o livre-arbítrio, né, ele tem que experimentar o livre-arbítrio, porque é o livre-arbítrio do que está ofendendo, do que está praticando mal, né? Quem está praticando mal, quem está ofendendo, ele tem o livre-arbítrio. E Deus não interfere nesse livre-arbítrio. Ele não nos garante isso, não é isso que Deus nos fala, que vai interferir no livre-arbítrio. Mas Deus nos garante proteção. Então, ele não vai nos impedir de sofrer o mal que vão fazer contra a gente vai sofrer. Só que ele vai nos livrar da morte dentro daquele mal e vai ser conosco. Ele vai dar a paz que excede todo o entendimento humano. Ele vai dar consolo, vai dar conforto, vai acalmar a alma. Então, é isso que a palavra diz, né? Então, é isso que acontece. Deus não planeja nada por meio do mal. Então, Deus não planejava que José fosse vendido pelos irmãos. Não era, esse não foi o plano de Deus. É a mesma coisa de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo ia morrer na cruz por nós. Esse era o plano. O plano sempre foi esse: Jesus Cristo morrer na cruz por nós. Esse era o plano. Mas Deus não havia no plano colocado lá que Judas ia trair.
ia ser o traidor. Não era esse o plano. Deus jamais ia fazer um plano condenando alguém durante o percurso desse plano, fazendo alguém cometer um pecado durante o percurso desse plano, fazendo alguém cometer um mal durante o percurso desse plano. Deus jamais faz isso. Então, não era plano de Deus Judas ser condenado, Judas ser perdido. Não era. Alguma coisa ia acontecer. Jesus Cristo ia morrer na cruz, com certeza. Não sei como, mas ia acontecer alguma coisa. Mas não era plano de Deus que Judas fosse condenado, que Judas fosse perdido. O plano de Deus é salvar todo mundo. Deus quer salvar todo mundo. Deus não tem exceções. Deus quer salvar todo mundo. Então, aqui é o que acontece. O plano de Deus sobre a vida de José era O plano de Deus na vida de José era que José fosse governador. José ia ser o grande salvador da época dele. Mas, infelizmente, né, o livre-arbítrio levou até a experimentação do mal. Os irmãos dele praticaram o mal por causa do livre-arbítrio, né? Então, infelizmente, a gente vive algumas coisas por conta do livre-arbítrio do outro. Porque Deus não pode interferir no livre-arbítrio do outro. Assim como eu tenho um livre-arbítrio, o outro tem um livre-arbítrio de praticar o mal contra mim. Se Deus impedir o outro de praticar o mal contra mim, ele vai estar interferindo no livre-arbítrio do outro. E ele não pode fazer isso. Ele não pode interferir no livre-arbítrio de ninguém, né? Então é disso que se trata. Aí, voltando no versículo 11, então diz: e seus irmãos o invejaram, mas seu pai observou o que se dizia, né? Então os irmãos começaram, além de ter ódio por ele, começaram a ter inveja dos sonhos de José. Eles começaram a ter inveja das promessas de José. Eles queriam que aquele plano de José, aquele plano de Deus sobre a vida de José, quando acontecesse na vida deles. Eles começaram, não, quem queria ter isso sou eu, quem merecia sou eu. Então eles começaram a ter inveja das bênçãos de José. Eles começaram a ter inveja da promessa sobre a vida de José. Eles tiveram inveja da promessa. Foi isso, foi inveja da promessa. Então, a gente vê que os irmãos tiveram inveja da promessa na vida de José, mas o pai de José guardou. O pai de José parou e observou o que ele dizia, porque ele sabia que podia acontecer aquilo. Então, ele foi e guardou. Aí no versículo 12, né, diz: e seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai em Siquém, né? Então a gente lembra, né, que eles moram em Hebrom. Eles moram ali no Carvalhais de Manre, né, ali na parte de Manre, em Hebrom. Só que eles foram, né, apacentar o rebanho lá em Siquém. Então, a gente lembra que Hebrom, o espaço era pequeno, era ruim, né, para apacentar gado. Então, eles foram para lá. A gente lembra que ali em Siquém, Jacó havia comprado terra, né? Ele havia comprado um espaço ali em Siquém. Então eles foram para lá para assentar lá. Então eles continuavam indo para lá. A gente vê que estava tudo bem, né? Depois daquele massacre siquemita, agora passou uns 5 anos, né? Pós-massacre, então estava tudo bem. Eles iam lá apacentar o rebanho, né? Tava tudo bem ali. Aí no versículo 13: Israel disse para José: teus irmãos não estão apacentando o rebanho em Siquém? Vem e eu te enviarei a eles. E ele disse: aqui estou eu. Então a gente vê que Israel, né, o pai de José, Jacó, foi e chamou José e falou: os seus irmãos não estão lá em Siquém? Não foram levar o gado lá em Siquém? Aí ele falou: então vai lá, você também, vai lá atrás dos seus irmãos, né? E José, a gente vê, né, naquela coisa de empregado fiel, né? Empregado bem disposto. José faz qualquer coisa que derem para ele, ele quer fazer e faz bem feito. Ele fala: não, aqui estou eu vou, né? Aí nisso, Jacó vai e continua falando para José, né? Vai, eu rogo-te, né? E vê se está bem com teus irmãos e bem com os rebanhos e traze-me palavra novamente, né? Então a gente vê que estava tudo muito tranquilo na região, né? Não havia medo ali, porque Jacó faz o quê? Jacó fala para José ir sozinho até os irmãos dele, né? Então José ia seguir o percurso de Hebrom até Siquém sozinho para ir procurar os irmãos. A gente vê que Jacó tinha aqui um certo receio com relação aos outros filhos dele, né? Porque a gente vê que ele vai e fala para José: José, vai lá e vê se está tudo bem com os seus irmãos, né? Parece que Jacó estava com medo deles terem aprontado alguma coisa, deles terem se metido em alguma enrascada, de terem se metido em algum problema, né? Então parece que
os irmãos ali, né, os 10 irmãos, né, porque Benjamim ainda era pequeno, então parece que os 10 irmãos ali de José, né, tinham o costume de entrar em confusão, né, então Jacó viu que os filhos estavam demorando para voltar lá de apacentar os gados, então Jacó ficou com medo, falou, José, vai lá, vê se está tudo bem com seus irmãos, eles estão lá em Siquém, vê lá se está tudo bem com eles, né, e você me traz, você volta e só me diz que tá tudo bem com eles, né? Então a gente vê que ele tinha mandado José para lá só para ver se estava tudo bem com os irmãos, porque ele estava com medo, porque parece que esses irmãos eram irmãos que arrumavam confusão fácil, né? Então era de temperamento difícil. Então a gente vê que havia uma preocupação aqui de Jacó, né? Então Jacó estava realmente preocupado com esses filhos, né? Se eles não tinham feito nada de errado, se eles não tinham entrado em alguma confusão. Aí ele mandou José lá para ver se estava tudo bem e que José voltasse dizendo que está tudo bem, né? Então é isso que acontece. Aí no versículo 14. E ele, né, Jacó disse: vai, eu rogo-te, e vê se está tudo bem com teus irmãos e bem com os rebanhos, e traga-me palavra novamente, né? Ele traz uma resposta. Assim, ele o enviou do vale de Hebron e ele foi a Siquém. Então, a gente vê aqui que, então, realmente, José saiu ali de Hebron e foi lá até Siquém, atrás dos irmãos dele, né? Aí no versículo 15, e um certo homem o encontrou, e eis que ele estava vagando pelo campo, e o homem lhe perguntou dizendo, o que tu estás procurando? Então a gente vê que José chegou lá e deve ter ficado assim olhando, procurando, né? Olhando assim, parado assim na terra, andando pelo campo e tentando olhar ao longe para ver se achava os irmãos, né? E um homem veio até José, ele viu ali José perdido, né? Olhando assim ao longe, procurando ver à distância se conseguia encontrar os irmãos, e o homem percebeu que ele estava procurando alguma coisa. Aí o homem foi e perguntou, o que você está procurando, para José, né? Aí no versículo 16, aí José responde, eu procuro os meus irmãos. Diga-me, rogo-te, onde eles estão apacentando os seus rebanhos, né? Então aqui provavelmente José deve ter falado, ó, eu tô procurando meus irmãos e eles são assim, 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 né? Ele deve ter descrito como os irmãos deles são, deve ter descrevido, né? Fez uma descrição ali como os irmãos deles são, né? E o homem deve ter falado que deve ter visto, né? Aí ele vai falar, então, por favor, me diz onde eles estão, porque eu tenho que ir até eles, me diz onde você os viu, né? Onde eles estão. Aí no versículo 17, o homem então responde, e o homem então disse para José, respondeu para José, eles partiram daqui, pois eu os ouvi dizendo, vamos-nos a Dotã. E José foi após seus irmãos e os encontrou em Dotã, né? Então o homem falou para José que ele ouviu, né, os irmãos de José falando que ia para Dotã. Então José foi realmente e encontrou os irmãos dele em Dotã. Então José encontrou realmente os irmãos dele ali. Aí no versículo 18 diz: e quando eles, né, os irmãos de José, viram José ao longe, né? Imagina, José veio vindo longe, né? Com aquela túnica dele colorida, enorme, que chamava atenção adoidado. Então ele, imagina, era uma coisa ali super chamativa. Os irmãos dele ao longe já identificaram que era José, com aquela túnica, né, que era inconfundível. Aí os irmãos dele lá sentados, deviam estar ali zoando, né, tirando uma. Aí eles estavam lá sentados, quando olharam para José ao longe, né, que era, não tinha como não identificar José. Né? Imagina vindo ao longe aquele pontinho colorido. Era José vindo, né, com aquela túnica incomparável, né? Não tem como não identificar aquela túnica de José. Quando eles viram José vindo com aquela túnica colorida, enorme, eles logo perceberam que era José, né? Então, aqui no versículo 18 fala: e quando eles o viram de longe, né? Porque José era visto de longe com aquela túnica, não tinha como passar desapercebido José, ele chamava atenção com aquela túnica, né? Aí aqui diz: antes que José se aproximasse deles, eles começaram a conspirar para matar José. Eles começaram a tramar a morte de José, eles começaram a falar entre si como que eles iam matar José. Então, José vindo, né? Ao longe ainda, eles olhando José vindo, eles começaram a falar: como que a gente vai matar ele? Aí vamos matar de tal jeito? Não, de tal
tal jeito. E começaram a falar ali como que eles queriam matar José. Aí no versículo 19 diz, né, que eles disseram uns aos outros, eis que está vindo o sonhador. Então eles ficavam olhando José vindo e ficavam tirando uma de José. Olha o sonhador aí vindo. Olha, como que a gente vai matar o sonhador? Vamos pensar aqui como que a gente vai matar o sonhador. E eles ficavam discutindo como que iam matar José e ficavam tirando uma de que o sonhador estava vindo, né, que era José. Aí no versículo 20, né, diz, vamos, né, aqui, quando eles falavam, lá vem um sonhador, né, no hebraico, tido como mestre dos sonhos, né? Mas eles falavam em tom de ironia, né? Eles falavam em tom de ironia para falar com ironia que ele era o mestre dos sonhos. Ó, não sonha tanto, olha quem tá vendo, o sonhador, né? Só sonha esse daí, né? Só sabe sonhar. Aí no versículo 20 continua: vamos, pois, matá-lo e lançá-lo numa cova, e diremos: algum animal o devorou, e veremos o que se tornará os seus sonhos. Então a gente vê aqui o nível do ódio e da inveja desses irmãos, né? O nível do ódio e da inveja desses irmãos. E a gente vê, né? Igual as pessoas às vezes falam, cuidado, né? Não fala os seus planos antes de acontecerem, porque a inveja pode impedir, né? Porque o ódio do outro, a inveja pode impedir de acontecer. Gente, um exemplo assim mais absurdo assim do que a inveja e o ódio desses irmãos, né? Irmão tem uma inveja e ódio a esse ponto de querer matar o próprio irmão. E os planos sobre a vida de José não foram frustrados, porque os planos de Deus não são frustrados. Então, não há o que temer que a inveja vai impedir os planos de Deus de se cumprirem. Não, eles vão se cumprir, né? O que pode acontecer é que se estiver dentro da mão da pessoa, estiver dentro da capacidade da pessoa, a pessoa pode atrapalhar um pouco o processo, mas que o plano vai se cumprir, vai. O plano se cumpre, né? Pode atrapalhar um pouquinho o percurso, mas o plano se cumpre. Aí, e na hora certa, não é em qualquer momento, porque a gente observa na vida de José que o plano de Deus se cumpriu na hora certa. Então, não se cumpriu em qualquer momento, não foi por conta dos irmãos, o que os irmãos fizeram, não foi por conta do que Potifar vai fazer, não é por conta de nada disso. No tempo que tiver que se cumprir, vai se cumprir. Não há quem impeça o cumprimento dos planos de Deus. E a história de José nos ensina isso, né? O que pode acontecer é que o percurso até o plano acontecer pode ser alterado, dependendo da maldade humana, né? Que é o que acontece na vida de José. Aí no versículo 20 diz: vamos, pois, matá-lo e lançá-lo numa cova, e diremos: algum animal o devorou, e veremos o que se tornará os seus sonhos. Então, aqui no versículo 20, a gente observa, né, o ódio desses irmãos. Então eles pensaram, não, vamos matar José e lançar ele numa cova, né? A gente mata ele primeiro e joga ele dentro de uma cova. A gente primeiro mata e joga ele na cova. E depois a gente vai falar que foi algum animal que comeu ele e devorou ele, né? E aí eu quero ver os planos dele se cumprir, eu quero ver o sonho dele se cumprir, eu quero ver o sonho dele se realizar. Esse sonho que ele fica falando que a gente vai se dobrar diante dele, né? Então, eles achavam, né, que exterminar José seria acabar com os planos na vida dele, né? Mas na verdade aqui eles estavam travando uma luta, não era uma luta contra José, era uma luta contra Deus aqui, né? Porque os planos não eram de José, os planos eram de Deus. Então o sonho aqui não era de José, o sonho era de Deus. Então aqui os irmãos estavam travando uma luta contra Deus, né? Como se o que Deus revelou, né, a verdade revelada por Deus fosse ser mudada por conta da atitude deles, né? Então, a inveja era tanto, o ódio era tanto que eles não conseguiam observar que eles não estavam lutando contra o irmão deles, eles estavam lutando contra Deus, né? Então, eles estavam lutando contra aquele que mandou o sonho, né? Então, não contra o irmão dele, né? Então, o ódio e a raiva ali eram muito grandes. Aí no versículo 21, e Rúben, né, ouvindo isso, o livrou de suas mãos e disse: não o matemos, né? Então, aqui deixa muito claro, Moisés deixa muito claro que Rúben, né, foi quem livrou José da morte. Então, aqui ele está deixando muito claro que Rúben foi quem livrou José da morte, porque José ia morrer. Os irmãos queriam matar José. Aí Rúben foi quem livrou José da morte. Então aqui ele dá esse crédito para Rúben. Aqui Moisés dá esse crédito para Rúben, de que foi Rúben que livrou José da morte, né? Então aqui ele livrou o José da morte pelos irmãos.
Aí aqui no versículo 22, né, diz: E Rúben lhes disse, né, não derramei sangue, mas lançai-o nesta cova que está no deserto, e não ponde as mãos sobre ele. Disse isso a fim de livrá-lo de suas mãos para fazê-lo voltar ao seu pai. Então o que acontece? Rúben, ele não queria matar José. Mas os irmãos dele estavam de uma forma que não aceitavam outra posição. Eles não mudavam de ideia, era matar, matar, matar. Eles não se satisfaziam com outra ideia. Então, o que que Rubem fez? Rubem procurou, então, dentro do que eles queriam ouvir, dentro dos irmãos, do que os irmãos queriam ouvir, que era a morte de José, ele propôs algo que dentro disso ele pudesse ajudar José e libertá-lo. Então, ele propôs o quê? Ao invés de matar José e jogar José numa cova, vamos fazer o quê? Vamos jogar José na cova vivo e deixar ele morrer de fome, porque aí ele vai morrer de fome, não vai morrer porque nós enfiamos uma faca nele, né? Mas Rubem fala isso não na intenção de que isso se cumpra. Rubem fala isso na intenção de ir lá e tirar José do poço e salvá-lo. Então é essa a intenção de Rubem aqui no versículo 22 fala, né? Então Rubem fala, não vamos derramar o sangue, não vamos nós matarmos José, não vamos nós derramarmos o sangue de José. Vamos fazer o seguinte, vamos lançar ele num poço, né? Que esteja no deserto, e a gente não vai pôr a mão sobre ele, né? Deixa ele lá, ele vai morrer de fome, né? Ele vai morrer de fome ali no poço e a gente não vai pôr a mão sobre ele. Ele vai morrer de fome, não é da nossa mão. Aí, mas aqui deixa bem claro no versículo 22 no final que ele só falou isso com o intuito de livrar José, né? De salvar José e levar José para o pai dele. Então, o intuito era esse dele, né? Não era que José realmente morresse de fome. Aí no versículo 23, e aconteceu que quando José havia chegado a seus irmãos, eles despiram José de sua túnica, a túnica de muitas cores que estava nele. Então a gente observa, né, no versículo 23, começa a parte da crueldade, né, coitado de José. José sofreu muito, né? Então imagina, José chega ali sem entender nada. Os irmãos caem em cima dele, 10 irmãos caindo em cima dele, começam a tirar a roupa dele, né? Tirar ali a túnica dele, começam a bater nele, empurrar ele, começam a xingar ele, maltratar ele. Ele não estava entendendo nada. Ele, meus irmãos, parem com isso, o que aconteceu, o que foi que eu fiz? E ele sem entender nada, e os irmãos batendo nele, tirando a túnica dele, né? Então a gente vê, coitado, de um lugar que ele nunca esperava, né? Ele jamais devia esperar esse tipo de atitude dos irmãos dele. Ele jamais devia esperar tal coisa, né? Tal atrocidade, tamanha perversidade. Então, ele deve ter ficado ali atônico, né? Foi uma violência terrível de quem ele menos esperava. Ele sofreu uma violência terrível da família dele, né? Não foi de qualquer pessoa. Ele foi humilhado pela família dele. Então, a gente vê, né, que Moisés, ele faz questão de falar, né, sobre as vergonhas da família dele, né? Moisés fala, a Bíblia fala, né? A Bíblia faz questão de mostrar os erros de todos os personagens para que nós percebamos que ninguém é perfeito, né? Senão a gente vai achar que existe santo, né? Ninguém é santo. Então a Bíblia faz questão de falar isso, Moisés faz questão de falar isso, né? Que na família dele existem atrocidades cometidas, né? Então no versículo 24, e eles o tomaram e o lançaram em uma cova, e a cova estava vazia, não havia água nela, né? Então aqui eles encontraram uma poça lá, né? Um poço vazio, não tinha água no poço, né? E jogaram José lá dentro do poço. O intuito deles era realmente que o José morresse de fome ali dentro do poço. Isso era normal naquela época. Muita gente era pego, o prisioneiro era pego, era lançado no poço e lá ele ficava para morrer de fome. E eles fizeram isso com José. A intenção era essa, que José morresse de fome ali naquele poço, né? Então a gente observa que a crueldade, a maldade dos irmãos e José ali dentro, né? Sem a túnica, os irmãos já haviam arrancado a túnica dele, né? Tudo, deviam ter batido nele, maltratado ele e jogaram ele ali dentro. E ele ali, né? Naquele poço imundo, devia estar sujo ali, né? Porque no fundo, né? Aquele barro, aquela parte daquela terra, sem água ali, ele ali caído no fundo. Aí no versículo 25, e eles, né, os irmãos, depois de fazerem isso, eles jogaram José lá no poço,
o poço seco e deixaram José lá para morrer de fome. Aí eles, depois de deixarem o irmão lá no poço, lá no fundo, para morrer de fome, eles conseguiram sentar para comer pão. A gente vê que eles tiveram estômago para comer, né? É aquela coisa, né? Existem pessoas que veem alguma coisa assim, estão sofrendo, vem alguma coisa cruel e não tem nem fome, né? Você não sente nem fome. Às vezes você vê uma coisa tão pesada, tão forte, que você fala, perdi a fome, né? Você perde até a fome. A gente observa que eles comeram, eles tiveram estômago para comer. Ai, meu Deus, o irmão lá no fundo do poço gritando socorro, né? Pedindo socorro, pedindo ajuda lá no fundo do poço. E eles comendo pão, eles sentados a pouca distância comendo pão e o irmão gritando lá no fundo do poço, né, por socorro, e eles lá comendo pão e com a intenção de que o irmão morra de fome, né? Então a gente observa isso. A crueldade, a maldade, né? O nível de maldade desses irmãos, que eles ainda tiveram estômago para comer, né? Ouvindo os gritos do irmão ali dentro do poço e eles sentaram para comer. Aí aqui continua no versículo 25. E levantaram seus olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, em seus camelos carregando especiarias e bálsamo e mirra, transportando para o Egito, né? Então aqui fala que é uma companhia de ismaelitas, mas a gente vai ver mais para frente que eram ismaelitas e midianitas, né? Eles andavam juntos, né? Eram companhias, pessoas que andavam vendendo, né? Eles vendiam perfumes, vendiam coisas. Então, eles saíam em companhias, as companhias se juntavam, né? As tribos se juntavam. Por quê? Para evitar roubo. Então, os ismaelitas e os midianitas andavam juntos para evitar que houvesse roubo, houvesse saques, né? Então, eles andavam juntos. Aí aqui fala, né, que eles levantaram os olhos e viram ali a companhia de ismaelitas, né, que eram uma companhia que vendia escravos, uma companhia que vendia perfumes, que vendia tempero, né? Então vendia especiarias. Aí eles viram eles vindo e essa companhia vendia para o Egito, né? Eles iam lá para o Egito vender essas coisas, né? O bálsamo, né? Que é para fazer o embalsamamento lá do corpo, né? As múmias, né? Para o Egito, eles vendiam. E eles viram lá os ismaelitas e os midianitas vindo juntos, né? Que eles estavam indo em sentido ao Egito. Aí no versículo 26 diz, né, que Judá foi quem teve a ideia. Judá vendo, né, a companhia vindo, né? Judá vai e fala para os irmãos: que proveito haverá se nós matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue, né? Então Judá vendo que José ia morrer de fome no poço, porque ao que parece os irmãos estavam irredutíveis, eles não queriam outra opção, não queriam mudar de ideia, eles queriam ver o fim de José. Eles queriam o fim de José a qualquer custo, então não tinha outra escolha. Então Judá vendo que não tinha jeito, né, que José ia morrer naquele poço de fome, então ele foi e fala, né, sugere então que deixem o José vivo, né, mas ainda seguindo a crueldade dos irmãos, né? Ele fala, mas vamos vender ele como escravo, né? Não vamos deixar ele, vamos deixar ele vivo, né? Não vamos colocar o sangue dele nas nossas mãos. E a gente vende ele como escravo, né? Então a gente vê que Judá falou isso, né? Então esse absurdo. Então eles tiveram a ideia de vender José como escravo, né? Então é um absurdo. O que passou pela cabeça tudo que passou pela cabeça desses irmãos e a coragem que eles tiveram, o que eles fizeram, né? Então, para não cair o sangue dele, porque mesmo que ele morresse de fome ali, ele ia morrer de fome por conta deles terem jogado no poço, né? Então Judá fala, em vez dele morrer de fome por culpa nossa, que o sangue vai ser culpa nossa igual, porque ele tá morrendo de fome porque a gente jogou ele no poço. Então vamos fazer o seguinte, vamos vender ele como escravo para essa caravana que tá vindo e ele vai morrer como escravo, mas aí a culpa não é nossa, a culpa é de quem comprar ele como escravo e abusar dele, né? De que tratar ele mal, açoitar ele, a culpa é de quem maltrata ele como escravo, né? Então Judá pensou assim. E os irmãos concordam, os irmãos gostaram da ideia, né? Aí no versículo 27,
vinde e vendamo-los aos ismaelitas, e que nossas mãos não estejam sobre ele, pois ele é nosso irmão e nossa carne. E seus irmãos ficaram satisfeitos. Então Judá foi e deu essa ideia, né? Não, vamos vender José como escravo para os ismaelitas, né? Os midianitas, e a gente não vai ter o sangue dele na nossa mão. A culpa do sangue dele, da morte dele, vai ser de quem comprar ele, não é mais culpa nossa. Quem comprar ele, se não cuidar bem dele como escravo, né? E escravo não vivia muito tempo, né? Escravo não era algo assim que vivesse até chegar idoso, né? Até chegar a uma certa idade. Porque era muito sofrimento, né? A vida deles era totalmente diferente de uma pessoa livre. Então, o escravo sofria muito. Então, geralmente, eles morriam cedo. Então, eles pensaram o quê? Que José ia morrer cedo. Eles pensaram que José certamente ia morrer cedo. Só que a culpa ia ser de quem maltratou José, não ia ser deles. Porque eles só venderam José, né? Olha o absurdo. Eles falam, não, só vendi José. Então, a culpa é de quem comprou José e tratou mal o José como escravo, né? E eles buscavam, né? Satisfazer a consciência deles, né? Fazer com que a consciência deles não ficasse pesada, pensando dessa forma, né? Um absurdo, né? Então, eles tentavam tranquilizar a consciência deles agindo dessa forma. Aí no versículo 28, então passavam ali mercadores midianitas, e eles tiraram e levantaram José da cova, e venderam José aos ismaelitas por 20 peças de prata, e eles trouxeram José ao Egito, né? Então aqui a gente vê, agora tá falando de mercadores midianitas, né? Mas foi o que a gente falou, era uma companhia. Então era um monte de gente junto, né? Uma companhia de pessoas juntas. Então ali era uma companhia de várias tribos. Então era a tribo midianita e a tribo ismaelita juntas. Então eles estavam passando ali, né? E eles tiraram José lá do poço, né? Levantaram José, tiraram José do poço e venderam José para eles por 20 peças de prata, né? Então José foi trazido para o Egito. Chegou no Egito como escravo, né? Aí no versículo 29, e Rúben retornou para a cova, e eis que José não estava na cova, e ele rasgou suas vestes. Então a gente vê que Rúben não estava no meio dessa tramóia toda, porque a gente lembra que o Rúben tinha dado a ideia de colocar José no poço, e a intenção de Rúben era o quê? Ir lá na surdina, pegar José do poço e levar José para a casa do pai deles, e salvar José, né? Só que agora, né, Rúben provavelmente aconteceu o quê? Eles deixaram José lá no poço, Rúben saiu e tentou dar a volta ali, tentou ir por um caminho que os irmãos dele não o vissem, e ele tentou dar a volta, e quando ele chegou finalmente lá na cova para salvar José, ele viu que José não estava mais lá. Aí ele então rasgou suas vestes, porque ele logo reconheceu que os irmãos dele haviam matado José. Ele falou, não, o que aconteceu? Vocês mataram José, vocês mataram José. Aí no versículo 30, e ele retornou aos seus irmãos e disse, o menino não está lá. E eu, para onde irei, né? Então a gente vê, né? Ele foi lá no poço, viu que José não estava lá no poço, rasgou as roupas, né? As vestes dele, e foi até os irmãos dele lá, né? Os irmãos lá tranquilos, deviam estar comendo ainda, né? Rindo tranquilamente. Aí ele vai falar, onde que tá o José? Onde que o menino tá? Aí engraçado, né? Que aqui parece que ele tá mais preocupado com ele do que preocupado com José, né? Porque ele fala, onde que o menino está? E eu, para onde irei, né? Em vez de ele pensar o que vai ser de José, ele tá pensando o que vai ser de mim. É isso que ele pensa. Então parece ser bem egoísta, né? Parece que ele tá pensando mais nele do que em José, né? Em vez de ele falar, e agora o que vai ser de José, né? José foi vendido, o que vocês fizeram? Ele fala, não, e agora o que vai ser de mim, né? Então ele tá mais preocupado consigo mesmo do que com José, né? Então essa é a questão aqui de Rúben, né? Então agora dá até uma dúvida se ele queria realmente salvar José por salvar ou se estava pensando em si mesmo, né? Aí no versículo 31. E eles, né, os irmãos, tomaram a túnica de José, né, aquela túnica colorida, e mataram um cabrito e mergulharam a túnica no sangue, né? Então a gente vê, né, que agora eles começam a cometer vários pecados para encobrir o pecado que eles já haviam cometido antes, né? Então um pecado vai indo ao outro, porque vai precisando gerar novos pecados para encobrir o pecado anterior, né? E é isso que acontece com eles. Então eles vão se aperfeiçoando na maldade. Então agora eles matam um animal e mergulham a túnica de José no sangue desse animal para dizer que o sangue é de José, né? Então eles estão se aperfeiçoando ali na maldade, né? Então no versículo 32 diz: e eles enviaram a túnica de muitas cores e a levaram a seu pai.
e disseram: achamos isto, vê agora se é ou não a túnica de teu filho. Então aqui a gente vê que eles não tiveram coragem de eles darem essa mensagem, né? Então não foram eles que foram com essa túnica ensanguentada até Jacó para falar que José estava morto. Eles não tiveram essa coragem de ver o primeiro impacto de Jacó. Então eles mandaram um mensageiro, né? Eles mandaram alguém mostrar a túnica de Jacó, a túnica para Jacó. Eles mandaram alguém mostrar a túnica de José, né? Avisar que José morreu. Eles não tiveram coragem de ver a reação de imediato de Jacó, né? Eles não tiveram essa coragem. Então eles pediram para ir. E aí a gente vê que a crueldade, né, vai se fixando ali, vai passando a ser algo normal para eles, porque eles não vão ter compaixão pela dor alheia, né? A gente vai observar a dor que Jacó vai expressar e eles vão ver tudo aquilo, sabendo que aquilo é uma falsidade, é uma mentira, né? Que não é verdade, que José não está morto, eles sabem onde José está, mas eles vão alimentar aquilo e vão ficar vendo, não vão ter compaixão da dor do pai deles, né? Então a gente começa a ver que eles estão se aperfeiçoando no nível ali de crueldade, né? Não tiveram compaixão de José, não vão ter compaixão do pai, então eles vão se aperfeiçoando no nível de maldade ali. Então, no versículo 33, e ele a reconheceu, né? Então, Jacó, vendo ali a túnica ensanguentada, ele reconheceu que aquela túnica era de José. Aí ele foi e falou: é a túnica do meu filho, José. Uma fera, né? Um animal o devorou. José, sem dúvida, foi rasgado em pedaços, né? Então, é, certamente eles não só sujaram a túnica, como eles ainda tiveram a frieza de cortar a túnica, né? De forma a parecer que um animal tivesse feito aquilo. Então, Jacó olhando já fala: não, ele foi despedaçado, ele foi rasgado em pedaços, porque eles devem ter rasgado a túnica ali. Então, Jacó vendo aquilo falou: não, um animal feroz veio e despedaçou José. Aí no versículo 34, e Jacó rasgou suas vestes e colocou o pano de saco sobre os seus lombos e lamentou por seu filho durante muitos dias, né? Como se hoje fosse colocar uma roupa preta no luto, né? Então ele foi, né? Rasgou as roupas dele em sinal de tristeza e sofrimento, colocou um pano de saco sobre os lombos dele, né? Como se fosse uma roupa preta de luto, e ele ficou lamentando a perda de José por muitos dias. Aí no versículo 35, e todos os seus filhos e todas as suas filhas se levantaram para consolá-lo, mas ele recusou ser consolado. E ele disse: pois eu descerei ao túmulo, lamentando meu filho. Assim seu pai chorou por ele. Então aqui, né, diz que ao ver ali o sofrimento de Jacó, né, os filhos, né? E quando fala as filhas, a gente lembra que Jacó só tem Diná, né? Não tem outras filhas. Então aqui provavelmente são as noras, né? São as mulheres dos filhos de Jacó. Então as mulheres dos filhos de Jacó vieram também consolar Jacó, porque as mulheres dos filhos de Jacó eram como filhas de Jacó, então são chamadas de filhas também. Então aqui fala que os filhos e as filhas de Jacó foram lá para tentar consolar Jacó, mas Jacó não queria consolo de ninguém, Jacó não queria ser consolado. Jacó falou: não, eu vou morrer chorando o meu filho, eu vou morrer chorando o José, eu não quero consolo de ninguém. Então, foi assim que ele viveu o luto, né? Ele passou o luto assim. Então, ele chorou por José ali, né? Amargamente. Aí no versículo 36, e os midianitas, né? Aí agora falando sobre o que aconteceu com José, né? Depois dessa venda dos irmãos vendendo José para a companhia de ismaelitas e midianitas, né? Agora no versículo 39 vai falar o que aconteceu com José, né? Então aqui fala, depois dessa venda, os midianitas venderam José ao Egito, né? Então venderam José como escravo ali no Egito. E Potifar, né, que era um oficial de Faraó, capitão da guarda, né, foi e comprou José, né? Então, José era um homem que ia ser comprado rápido, né? Não ia demorar para ser vendido. José ia ser comprado muito rápido, novo, né, 17 anos.
com os dentes perfeitos, menino letrado, né? Inteligente, falava bem, então ia ser vendido rápido. Então ele foi vendido muito rápido, né, para o chefe da guarda do faraó. Então ele foi comprado pelo chefe da guarda do faraó, o Potifar. Então aqui hoje a gente encerra o nosso estudo do capítulo 37 do livro de Gênesis. Na próxima aula a gente vai estudar sobre o capítulo 38, né? Então agora a gente está seguindo em conclusão a esse livro de Gênesis. Então, aguardo vocês na próxima aula.